Muitas vezes, parece que Deus está em silêncio. As respostas demoram, os sonhos se arrastam, as portas se fecham, e no fundo, uma dúvida aparece. Será que ele se esqueceu de mim? Essa pergunta já passou pela mente de grandes homens de fé. Davi, por exemplo, disse: "Até quando te esquecerás de mim, Senhor?" Salmo 13:1. Mesmo os íntimos de Deus sentiram o peso do silêncio. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Ele pode estar calado, mas nunca está longe. Em Isaías 49:15, Deus declara algo poderoso. Mesmo que uma mãe se esqueça do filho, eu não me esquecerei de ti. O amor de Deus é maior que qualquer amor humano. Mais forte, mais fiel, mais constante. Você pode não ver, mas Ele está vendo tudo. Você pode não ouvir, mas Ele está ouvindo. E mais, Ele se importa com você profundamente. Ele vê suas lágrimas escondidas. Ele conhece o peso que ninguém percebe. E Ele continua ao seu lado, mesmo no silêncio. Não é o fim, é apenas um tempo de aprendizado e confiança. Hoje, ouça a voz da esperança. Ela é suave, mas firme. Ela não acusa, ela acolhe. Deus está presente. Deus não se esqueceu de você. Uma das maiores lutas que enfrentamos é com o tempo. Queremos que tudo aconteça logo. Pedimos, oramos e esperamos uma resposta imediata. Mas Deus trabalha em outro ritmo. Na Bíblia vemos isso repetidas vezes. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José foi vendido, esquecido, preso, antes de ser exaltado. Davi foi ungido rei, mas passou anos fugindo de Saul. O tempo de Deus nunca é apressado, mas também nunca atrasa. Em Eclesiastes 3:1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado. Isso inclui sua resposta, sua cura, sua virada. Deus está cuidando dos detalhes que você não vê. Ele está preparando o terreno antes da colheita. E enquanto esperamos, Ele trabalha em nós. O tempo da espera molda nosso caráter. Fortalece nossa fé, nos aproxima dele. Mesmo que pareça demora, é cuidado. Mesmo que pareça atraso, é proteção. Deus não desperdiça nenhuma fase da nossa vida. Se você está esperando, não está parado, está sendo preparado. Confia no processo. Quem confia no tempo de Deus, não se decepciona. Em Hebreus 10:36, lemos: necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ou seja, a promessa vem. Mas antes dela, vem o processo. E em todo esse processo, Deus não se esqueceu de você. Ele te vê, Ele te forma, Ele te sustenta. E no tempo certo, Ele te surpreenderá. Existem momentos em que tudo desaba. As forças acabam. As respostas não vêm. E parece que chegamos ao fim da linha. Mas é justamente aí que Deus age de forma surpreendente. Na Bíblia, vemos isso acontecer várias vezes. Quando o povo de Israel fugia do Egito, o mar estava à frente. E atrás vinha o exército de Faraó. Era o fim, até Deus abrir o mar vermelho. Em João 11, Lázaro já estava morto há 4 dias. Mas Jesus chegou e disse: Lázaro, vem para fora. O que parecia definitivo, Deus transformou, porque com ele não existe fim. Existe recomeço. Existe milagre. Existe vida. Talvez hoje você se sinta cercado por problemas, sem forças, sem saída, sem esperança. Mas Deus ainda está no controle. Ele nunca perdeu o governo da sua história. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento. Essa promessa é viva hoje. Ela se aplica à sua dor, à sua luta, à sua espera. Mesmo que tudo diga acabou, Deus diz ainda não. Ainda não terminou. Ainda há planos, ainda há promessa. Você pode não entender agora, mas logo vai olhar para trás e ver. Deus estava conduzindo tudo. Até o deserto tem direção quando Deus está guiando. E Ele não se esqueceu de você, nem por um instante. A fé é o combustível que nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Hebreus 11:1 explica: a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, fé é confiar mesmo sem ver. É acreditar mesmo sem entender. É seguir mesmo sem garantias visíveis.
Abraão creu contra a esperança. Sara riu da promessa, mas viu o milagre acontecer. Noé construiu a arca sem nunca ter visto chuva. A fé deles não estava no que viam, mas em quem prometeram. Deus não muda, e suas promessas continuam valendo hoje. Se Ele disse que vai cuidar, Ele vai cuidar. Se Ele prometeu que vai abrir portas, Ele vai abrir, mesmo que você ainda não veja. Mesmo que tudo pareça o oposto. A fé é o que nos conecta ao invisível de Deus. Ela sustenta quando a lógica falha. Ela segura quando o medo aperta. Por isso Jesus disse em João 20:29, bem-aventurados os que não viram e creram. É você. Você que continua orando. Você que ainda acredita. Você que se recusa a desistir. Essa fé agrada o coração de Deus. E essa fé move o céu. Continue crendo, mesmo quando não entender. Continue firme, mesmo quando doer. Porque o que seus olhos não veem, sua fé já alcançou. E no tempo certo, você verá com clareza. O que hoje é invisível, amanhã será testemunho. E todos saberão. Deus nunca se esqueceu de você. Há fases da vida em que tudo parece parado. Você olha ao redor e não vê avanço. Não vê destaque. Não vê frutos. Mas o que parece tempo perdido pode ser, na verdade, o tempo de Deus te moldando. Na Bíblia vemos isso em vários personagens. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi foi ungido rei, mas voltou para cuidar de ovelhas. José foi esquecido na prisão, mesmo tendo interpretado sonhos. Deus costuma preparar no escondido aquilo que Ele vai usar em público. O anonimato não é rejeição, é formação. É ali que Ele trabalha o caráter. Tira o orgulho. Fortalece a humildade. Ensina a confiar sem aplausos, sem palco, sem likes. Jesus passou 30 anos em silêncio. Só depois começou seu ministério. O Filho de Deus, escondido, crescendo em sabedoria e graça. Lucas 2:52 mostra isso com clareza. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça diante de Deus e dos homens. Talvez você esteja nesse tempo agora, escondido, calado, esperando, mas não está esquecido. Está sendo moldado por Deus, como o vaso na mão do oleiro, como a raiz que cresce antes da árvore aparecer. Seja fiel no pouco, seja fiel no secreto. Quem é aprovado no escondido é exaltado por Deus no tempo certo. E quando o céu abrir sobre você, todos verão. Foi Deus quem te preparou. Foi Ele quem te levantou. E tudo começou quando ninguém via nada. Porque Deus nunca se esquece dos que Ele chama. Muitas vezes, procuramos Deus nos grandes sinais. Esperamos uma voz do céu, um milagre extraordinário, uma mudança repentina que vire tudo de cabeça para cima. Mas Deus nem sempre age assim. Na maioria das vezes, Ele se manifesta nos detalhes, na simplicidade do cotidiano, nos gestos pequenos, nas sutilezas que só o coração sensível percebe. Em Mateus 6:26, Jesus nos lembra: observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Se Deus cuida de um passarinho, que não planta nem colhe, o que dirá de você? Você, que é imagem e semelhança dele. Você, que foi comprado por alto preço. Você, que carrega promessas eternas. Jesus continua: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai os lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É como se ele dissesse: eu cuido até da beleza de uma flor que amanhã murcha. Você acha mesmo que vou esquecer de você? Essa é uma verdade que precisamos guardar no coração. Deus vê tudo, não apenas os grandes eventos, mas também o que ninguém vê. A lágrima que você enxuga sem ninguém notar. A oração que você sussurra antes de dormir. A força que você faz para continuar, mesmo em silêncio. Deus está atento a cada detalhe. No Salmo 139, Davi escreve algo extraordinário. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é elevado, não o posso atingir. Ele entende. Não há lugar onde o cuidado de Deus não chegue. Não há pensamento que Deus não conheça. Não há dor que escape do olhar dele.
Quando você se sente só, Ele está ali. Quando você acha que ninguém entende, Ele entende. Quando tudo parece fora do controle, Ele já tem tudo nas mãos. Deus é detalhista. Ele é preciso. Ele não improvisa. Ele prepara. Você pode não perceber agora, mas Ele está agindo. Na conversa que parece casual. Na porta que se fecha, evitando um mal. No atraso que livrou você de algo pior. No não que abriu caminho para algo melhor. Tudo é cuidado. Tudo é intencional. Muitas vezes, oramos pedindo um milagre gigante, e Deus responde com um detalhe, com uma mudança de ambiente, com uma palavra inesperada, com um livramento que nem parecia a resposta. Mas era Ele. Sempre foi Ele. Isaías 49:16 diz: Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus está dizendo: você está marcado nas minhas mãos. Eu não esqueço de quem eu amo. Eu não ignoro quem eu chamei. E mesmo que o céu pareça fechado, mesmo que nada mude visivelmente, Deus continua cuidando, nos detalhes, na intimidade, no secreto. Talvez você esteja esperando o extraordinário, mas Deus quer te ensinar a perceber o essencial. Talvez Ele esteja te treinando para ver o invisível, para enxergar o cuidado onde o mundo só vê rotina. Porque quem confia em Deus, aprende a reconhecer sua voz até no silêncio, e vê sua mão até nos detalhes mais simples do dia. O silêncio de Deus pode ser um dos momentos mais desafiadores da caminhada de fé. Não porque Ele deixou de nos amar, não porque Ele se esqueceu, mas porque o silêncio exige confiança. E confiar sem ouvir, sem ver, sem entender, exige fé madura. Uma fé que se apoia em quem Deus é, e não no que sentimos. Quantas vezes oramos e não ouvimos nada? Quantas vezes clamamos, jejuamos, esperamos, e tudo continua igual? É nesses momentos que o inimigo tenta sussurrar: Deus te abandonou. Ele não está ouvindo. Você está sozinho. Mas é mentira. É armadilha. É confusão plantada para nos afastar da verdade. E a verdade é clara: Deus nunca para de trabalhar. Jesus disse em João 5,17: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso significa que mesmo quando você não percebe, mesmo quando nada acontece diante dos seus olhos, o céu continua em movimento. No Antigo Testamento, Ester passou por um momento assim. O povo estava ameaçado de destruição. Deus parecia ausente. Nenhuma voz, nenhum anjo, nenhuma intervenção direta. Mas em silêncio, Deus estava orquestrando tudo. Colocou Ester no palácio. Levantou Mordecai. Virou o decreto de morte em vitória. E o nome de Deus, embora não citado, estava em cada detalhe da história. Talvez a sua história esteja no capítulo do silêncio. Mas Deus está escrevendo. E esse silêncio é parte da preparação, parte da construção. Porque quando Ele quebra o silêncio, é para virar a página, é para surpreender. Salmo 37:7 diz: Descansa no Senhor e espera nele. Essa espera não é passiva, é confiante. É de alguém que sabe. Deus não está inativo. Ele está cuidando de cada detalhe que ainda não vemos. Confia, mesmo que doa. Confia, mesmo que demore. Confia, mesmo sem entender. Porque o silêncio dele nunca é abandono. É planejamento, é refinamento, é amadurecimento. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Deus está em ação. Enquanto você descansa, Ele prepara. Enquanto você ora, Ele organiza. Enquanto você chora, Ele responde. E quando chegar o tempo certo, você vai entender o silêncio e vai glorificar por cada segundo em que esperou com fé. Nós somos inconstantes. Tem dias em que estamos cheios de fé, fortes, determinados, confiantes. Mas há outros em que mal conseguimos orar, em que a dúvida invade, em que o medo grita mais alto que a fé. E nesses momentos, vem o sentimento de culpa. A sensação de que Deus se afastou, de que Ele se cansou da nossa fraqueza, de que falhamos de novo e Ele não vai mais nos ouvir. Mas a Bíblia não mostra um Deus que desiste fácil. Ela revela um Deus que é fiel, mesmo quando nós não somos. 2 Timóteo 2,13 diz: Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo.
A fidelidade dele não depende da sua força. Não está baseada no seu desempenho. Ela é fruto do caráter imutável de Deus. Ele não ama você hoje e muda de ideia amanhã. Ele não abençoa apenas quando você acerta tudo. Ele continua sendo Deus mesmo quando você cai. E como pai, ele estende a mão. Ele corrige com amor. E convida a recomeçar. Davi errou, gravemente. Mentiu, adulterou, matou. Mas quando se arrependeu de verdade, encontrou graça. Salmo 51 é o clamor de alguém que reconhece seu erro, mas confia na misericórdia divina. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus não se impressiona com o nosso desempenho. Ele se comove com o nosso coração quebrantado. Isaías 57:15 diz: Eu habito no alto e santo lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. Ou seja, ele é grandioso, mas escolhe habitar com quem se humilha e reconhece sua dependência. Não importa quantas vezes você tropeçou. Não importa o quanto você está desanimado hoje. O que importa é que você volte, que você se levante, que você confia novamente na graça que te sustenta, porque Deus não se cansa de recomeços. A Bíblia está cheia deles. Pedro negou Jesus 3 vezes, mesmo depois de andar sobre as águas, mesmo depois de prometer fidelidade até a morte. Mas Jesus não cancelou Pedro. Ele o restaurou. Ele o reencontrou na praia. E o chamou novamente: apacenta as minhas ovelhas. Mesmo depois da falha, Jesus ainda via propósito. Ainda havia valor. Ainda havia destino. Isso se aplica a você, mesmo se sente fraco. Mesmo que tenha se perdido no caminho, Deus ainda vê o que plantou em você. O chamado continua vivo. A promessa continua válida. A graça continua disponível. E mais, Deus não apenas restaura, Ele honra quem volta. Ele exalta quem se humilha. Ele faz novas todas as coisas. Lamentações 3:22-23 diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Hoje pode ser esse novo começo. Hoje pode ser o dia em que você diz: Senhor, estou cansado, mas eu confio em Ti. Me ajuda a recomeçar. E Ele vai te levantar, vai te sustentar, vai te lembrar: Filho, eu não me esqueci de você. Mesmo quando você se esqueceu de mim, eu continuei aqui, te esperando, te amando, te sustentando. Porque a minha fidelidade é maior que a sua inconstância. O tempo muda. As estações mudam. As pessoas mudam. Nossos planos, muitas vezes, desmoronam. O que ontem era certeza, hoje vira dúvida. O que hoje é sorriso, amanhã pode ser silêncio. Vivemos em um mundo instável, acelerado, cansativo. E em meio a tantas mudanças, surgem crises. Crises de identidade. Crises de fé. Crises na alma. Mas há uma verdade que atravessa todos os tempos. Deus não muda. Malaquias 3:6 é direto. Porque eu, o Senhor, não mudo. Isso significa que, mesmo quando tudo ao nosso redor se transforma, o caráter de Deus permanece firme. Sua bondade não oscila. Seu amor não diminui. Sua fidelidade não tem data de validade. Hebreus 13:8 confirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ou seja, o mesmo Jesus que curava, ensinava, perdoava e amava, ainda cura, ainda ensina, ainda perdoa, ainda ama. E se Ele não muda, podemos confiar. Podemos descansar. Podemos ancorar nossa fé nessa rocha inabalável. A rocha que segura o barco, mesmo quando o mar revolta. A rocha que sustenta os pés, mesmo quando o chão parece ceder. A instabilidade da vida não muda os planos de Deus. Ele não fica confuso com os nossos atrasos. Não se desespera com as nossas quedas. Não é surpreendido pelos nossos erros. Ele já sabia. E mesmo assim, decidiu nos amar. Jeremias 29:11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele já viu o seu fim, e é um fim de paz. Mesmo que agora esteja difícil, mesmo que o cenário atual pareça distante da promessa, Deus não mudou de ideia a seu respeito. As mudanças que te confundem,
são oportunidades para Ele te mostrar estabilidade. A dor que parece sem resposta é cenário para a graça dele se manifestar. A crise que parece descontrole é solo fértil para uma fé mais profunda nascer. E quando você se sentir abalado, quando a ansiedade quiser tomar conta, quando parecer que está tudo por um fio, lembre-se, Deus está no mesmo lugar. Ele continua sendo refúgio, continua sendo abrigo, continua sendo consolo. Salmo 46, 1-2 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Essa é a segurança que você tem. Mesmo que tudo ao seu redor desabe, Ele continua firme, Ele continua Deus. E mais, quando você se agarra nessa verdade, sua alma encontra paz em meio ao caos. Não porque tudo se resolveu, mas porque você entendeu que, mesmo sem respostas, você está seguro. Não é a ausência de problemas que prova o amor de Deus. É a presença dele mesmo em meio aos problemas. É saber que Ele está contigo, mesmo no fogo, mesmo na tempestade, mesmo na noite escura. Ele não muda. E porque Ele não muda, você não será destruído. Porque Ele não muda, a promessa permanece. Porque Ele não muda, você vai chegar onde Ele te prometeu. Esperar é desconfortável, é frustrante, vai contra a nossa natureza imediatista. Vivemos num mundo que corre, que exige pressa, que valoriza resultados rápidos. Mas Deus não se submete ao nosso relógio. Ele age no tempo perfeito. E mais que isso, Ele usa a espera como ferramenta de transformação. Abraão recebeu uma promessa aos 75 anos. Esperou 25 anos para ver o filho nascer. Durante esse tempo, ele errou, tentou ajudar Deus, gerou Ismael fora do tempo. Mas Deus não cancelou a promessa. Porque a promessa não depende da perfeição de quem recebe, mas da fidelidade de quem promete. E no fim, quando o filho chegou, Abraão estava mais preparado, mais maduro, mais consciente, porque a espera o transformou. José sonhou com governo, com liderança, mas foi jogado num poço, traído por irmãos, vendido como escravo, caluniado, preso, esquecido. Foram mais de 13 anos de espera. E tudo parecia na direção contrária. Mas Deus estava usando cada etapa para prepará-lo. Quando chegou a hora, ele não era mais apenas um sonhador, ele era um homem forjado no caráter, cheio de discernimento, capaz de governar o Egito com sabedoria e compaixão. A espera fez dele o que o palácio não faria. Porque é no escuro que a raiz aprofunda, é no silêncio que o tronco se fortalece. A Bíblia está cheia de esperas. Moisés esperou 40 anos no deserto antes de liderar o povo. Davi esperou anos entre a unção e o trono. Ana esperou anos para ter um filho e gerou o profeta Samuel. Simeão esperou a vida inteira para ver o Messias e viu. Quem espera em Deus nunca perde tempo, porque a espera com Ele nunca é vazia. Ela molda, ela limpa, ela revela. Isaías 40:31 nos dá uma promessa linda. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. A espera que parece fraqueza é a espera que gera força. Mas é importante entender, esperar não é ficar parado. Esperar em Deus é manter o coração ativo. É continuar obedecendo, continuar servindo, continuar adorando, mesmo sem ver resultados, mesmo sem aplausos, mesmo sem recompensa. Noé esperou 120 anos enquanto construía a arca. As pessoas zombavam, o céu estava azul, mas ele seguia martelando, trabalhando, obedecendo, porque ele sabia, o tempo de Deus nunca falha. Porque ele sabia, o tempo de Deus nunca falha. E quando a chuva veio, ele estava pronto, porque a fidelidade na espera é o que garante colheita na promessa. Hoje, talvez sua espera esteja longa. Talvez você tenha se cansado. Talvez já tenha pensado em desistir. Mas Deus manda te lembrar. Não é tempo perdido. É tempo de formação. Enquanto você espera, Deus está alinhando pessoas, ajustando circunstâncias, mexendo onde você não pode alcançar. E mais, Ele está te lapidando, te ensinando a confiar, te ensinando a descansar.
A espera revela o que realmente cremos. Se confiamos apenas nas promessas ou no Deus das promessas. Não pare. Não desanime. Não abra mão agora. Deus não esqueceu do que prometeu. E Ele não vai te deixar no meio do processo, porque a espera é o palco da transformação. E quem é fiel no processo é exaltado no propósito. A dor de se sentir esquecido é real. É silenciosa. É solitária. É como estar em um quarto escuro, onde as orações parecem bater no teto. Você serve, mas ninguém percebe. Você dá o seu melhor, mas ninguém reconhece. Você ajuda, mas continua invisível. E quando o coração começa a sentir-se sozinho demais, vem a pergunta que já ecoou na alma de muitos: será que Deus também esqueceu de mim? Mas a palavra responde de forma direta e amorosa: não, Ele não se esqueceu. No livro de Gênesis, encontramos a história de um homem esquecido. José estava preso. Era inocente. Interpretou o sonho do copeiro e pediu apenas uma coisa: quando você estiver livre, lembre-se de mim. Mas o copeiro esqueceu. E José permaneceu mais 2 anos no cárcere. 2 anos no anonimato, no escuro, esquecido pelos homens, mas nunca por Deus. Gênesis 41 começa com uma virada. Deus dá um sonho a Faraó, e só José pode interpretar. O momento que parecia impossível era, na verdade, um plano divino com hora marcada. E então, de um dia para o outro, José sai do cárcere e vai para o palácio. Essa é a lógica do céu. Deus pode mudar tudo em um instante, mas antes, Ele te prepara no oculto, te forma na humildade, te ensina no silêncio. Lucas 1 também nos apresenta alguém esquecido. Zacarias, um sacerdote, já velho, casado com Isabel, estéril. Ele servia no templo fielmente, mesmo sem nunca ver o milagre que tanto queria. Mas certo dia, enquanto oferecia incenso, o anjo Gabriel aparece e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. Anos de silêncio, e Deus mostra que Ele não esquece orações. Ele as guarda, as registra e responde no tempo certo. Agora olhe para você. Talvez ninguém saiba o quanto você tem lutado, o quanto tem chorado calado, o quanto já pensou em desistir. Mas Deus sabe, Deus vê, e o céu se move ao teu favor. Apocalipse 5:8 descreve algo impressionante. As orações dos santos são como incenso diante de Deus. Elas não se perdem. Elas não evaporam. Elas sobem. O que você disse no seu quarto escuro, Deus ouviu. O que você pediu com voz tremendo, Deus recebeu. O que você escreveu em lágrimas, Deus leu. E Ele continua escrevendo a sua história. Mesmo quando parece que tudo parou, mesmo quando todos se esquecem, Deus te lembra. Deus te honra. Deus te chama pelo nome. Isaías 43:1 diz: não temas, porque eu te chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Você é dele. Você pertence a ele. Você é lembrado, desejado, amado. Não se deixe enganar pela ausência de aplausos, nem pela demora da resposta. A promessa continua viva. O céu continua atento. E o tempo de Deus nunca falha. Romanos 8:18 diz: tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, o que está por vir é maior. O que Deus está preparando é melhor. O que Ele fará com você será tão profundo que fará todo o silêncio fazer sentido. Você pode ter sido esquecido pelos homens, mas foi lembrado por Deus. E o que Ele se lembra, Ele honra. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E o que Ele começou, Ele vai terminar. Há momentos em que o silêncio de Deus se torna ensurdecedor. Você ora, jejua, lê a Bíblia e não sente nada. As portas continuam fechadas. As respostas não chegam. Os sonhos parecem congelados no tempo. Mas o silêncio de Deus não é punição, é convite. Convite para um relacionamento mais profundo. Convite para buscar não apenas a mão de Deus, mas o coração de Deus. Há uma diferença entre buscar a bênção e buscar o abençoador. E muitos só se aproximam quando precisam. Mas o silêncio tem um propósito: levar você para um lugar mais maduro, mais íntimo, mais eterno. Vemos isso claramente na vida de Jó. Jó era íntegro, temente a Deus, irrepreensível.
Mesmo assim, perdeu tudo: filhos, bens, saúde, amigos. E Deus permaneceu em silêncio por boa parte da narrativa. Jó clamava por respostas. Questionava, argumentava, chorava, mas Deus não respondeu de imediato. E quando finalmente falou, não explicou o motivo da dor, não revelou o diálogo com Satanás, não justificou o sofrimento, apenas revelou a sua grandeza. Fez perguntas como: Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você conhece o caminho por onde a luz se espalha? Consegue controlar os ciclos das estrelas? Leia Jó 38:41. Deus estava mostrando: você pode não entender tudo, mas pode confiar em quem eu sou. E no final, Jó declara algo extraordinário: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. Ou seja, o silêncio levou Jó para outro nível, não de explicações, mas de revelação. Não de teoria, mas de intimidade. E é isso que Deus quer fazer com você. Não se trata apenas de obter respostas, mas de desenvolver confiança. Uma confiança que não depende do que Deus faz, mas do que Ele é. Outro exemplo é Abacuque. No capítulo 1, ele reclama: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Mas no capítulo 3, sua postura muda. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda assim me alegrarei no Senhor. Mas veja a transformação de um profeta ansioso por respostas para um adorador maduro, capaz de confiar sem ver. Deus quer nos levar a esse lugar, um lugar onde não dependemos de sinais, mas de fé, onde não exigimos explicações, mas entregamos o controle. No deserto, o povo de Israel reclamava, exigia pão, exigia carne, exigia água. E mesmo depois de tantos milagres, nunca desenvolveram fé verdadeira. Viram o poder de Deus, mas não conheceram os seus caminhos. Salmo 103:7 resume: fez notórios os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. Israel viu os feitos. Moisés conheceu os caminhos. O que você quer? Se você aceitar o convite do silêncio, vai encontrar o coração de Deus. Vai perceber que Ele está mais interessado no seu caráter do que no seu conforto, mais comprometido com o seu destino do que com a sua zona de segurança. O silêncio não é ausência. É presença oculta, é ensino profundo, é disciplina de amor. Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige o que ama. E às vezes a correção vem no silêncio, no tempo de espera, na escassez de sinais. Porque é ali que o caráter é forjado, a fé é testada e o relacionamento amadurece. Se você está nesse tempo, não desista, não se afaste. Não pare de orar só porque não sente. Não pare de crer só porque não vê. Continue. Permaneça. Aquieta a tua alma. Aquieta a tua alma. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é hora de pressa. É hora de aprender a descansar. Mesmo sem respostas. Mesmo sem emoção. Mesmo sem milagres visíveis. Deus está trabalhando em você. Não apenas por você. E no tempo certo, o silêncio se quebrará. E não será com uma simples resposta, mas com uma revelação. Assim como com Jó, você também dirá: agora os meus olhos te veem. Há promessas que Deus nos faz e que ardem no peito como fogo. Nos animam, nos fazem sonhar, nos dão direção. Mas com o tempo, quando nada acontece, a chama vai apagando. E o que antes era convicção, vira dúvida. Será que eu ouvi certo? Será que era comigo mesmo? Será que Deus mudou de ideia? Na Bíblia, encontramos uma mulher chamada Marta, amiga de Jesus. Sua casa era lugar de acolhimento, de ensino, de presença. Mas um dia, seu irmão Lázaro ficou doente. Elas enviaram um recado a Jesus: aquele a quem amas está enfermo. Mas Jesus não chegou. Não correu. Não se apressou. E Lázaro morreu. Quando Jesus finalmente chegou, Marta disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela ainda cria, mas a esperança já tinha se encerrado no tempo. Para ela, era tarde. Mas para Deus, nunca é tarde demais. Jesus olhou para ela e disse: teu irmão há de ressuscitar. E Marta respondeu:
Eu sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Ela ainda cria, mas de forma distante. Como quem diz, um dia no céu, tudo vai se resolver. Mas Jesus responde algo que muda tudo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pouco depois, ele vai até o túmulo e diz: Lázaro, vem para fora. A promessa não tinha morrido. Ela só estava dormindo. A demora de Jesus não era descaso. Era propósito. Marta e Maria queriam uma cura. Jesus queria dar uma ressurreição. Elas queriam um alívio. Ele queria dar um testemunho. E assim é com você. Talvez aquela promessa pareça enterrada. O sonho antigo que foi deixado de lado. O plano que você engavetou. O chamado que você deixou de crer. Mas Deus não esquece o que ele falou. Isaías 55:11 diz: A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. O que Deus falou com você ainda está vivo, mesmo que tudo diga o contrário. Mesmo que você tenha parado de falar nisso, mesmo que tenha se conformado com menos. Muitas vezes, Deus permite que certas coisas morram aos nossos olhos, para que entendamos que o cumprimento virá pelo Espírito e não pela força humana. Zacarias 4:6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você pode estar cansado de esperar, mas Deus está só esperando o tempo dele. Porque quando a promessa se cumprir, ninguém poderá dizer que foi coincidência, força humana ou sorte. Todos verão que foi Deus. Ele ressuscita sonhos, restaura planos, ele reacende chamados, renova propósitos. E ele pode fazer isso com você hoje. Romanos 4:20 diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você pode estar fraco, mas sua fraqueza não impede Deus. Você pode ter parado, mas a fidelidade de Deus continua. E hoje, Ele está te chamando de volta, chamando seus sonhos de volta, chamando sua fé de volta, chamando você para fora do túmulo do medo, do cansaço, da frustração. Deus está dizendo: promessa não morre. Promessa só espera o tempo certo. E o tempo certo está nas mãos dele. Talvez, ao longo dessa mensagem, você tenha sentido algo mexer dentro de você. Talvez uma lembrança. Um sonho antigo. Uma esperança que parecia adormecida. Ou talvez, uma lágrima te visitou. Porque você percebeu que não está só. Tudo o que foi dito até aqui tem um objetivo simples, mas profundo: te lembrar de que Deus não se esqueceu de você. Ele não apagou o que prometeu. Ele não abandonou o que começou. E Ele não vai deixar sua história inacabada. Filipenses 1:6 declara: Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não é escritor de rascunhos. Ele escreve histórias completas, com quedas sim, com capítulos difíceis, sim, com páginas que a gente gostaria de pular, sim. Mas no final, tudo se encaixa. Tudo faz sentido. Tudo revela quem Ele é. Você não é fruto do acaso. Você é parte de um plano eterno. Cada lágrima, cada porta fechada, cada silêncio, cada recomeço, tudo será usado. Romanos 8:28 continua ecoando como verdade absoluta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você é chamado, você é amado, você é lembrado. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quem te deixou. Não importa o que você perdeu. O que importa é o que Deus está prestes a fazer. E Ele vai fazer. Porque Ele é fiel. Ele é bom. Ele é Pai. Se hoje você se sente fraco, Deus é sua força. Se está cansado, Deus é seu descanso. Se está quebrado, Deus é seu restaurador. Salmo 34:18 diz: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Deus está perto, agora mesmo. Enquanto você ouve essa mensagem, enquanto você pensa em tudo o que viveu, enquanto seu coração pulsa, mesmo ferido, Deus está aí, e Ele quer que você saiba: a história ainda não acabou.
Você ainda vai sorrir de novo. Vai recomeçar. Vai viver o que parecia perdido. Vai ver o que ainda não viu. Vai testemunhar o impossível. Porque o Deus que te prometeu não esquece. Ele lembra, Ele honra, Ele cumpre. Então, levante-se. Mesmo com pouco, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo. Levante-se e diga como o salmista no Salmo 27:13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, não apenas no céu, mas aqui, agora, no seu tempo, na sua história. E quando esse tempo chegar, você vai olhar para trás e entender: Deus nunca se esqueceu. Ele só estava preparando algo maior. Para você, por você e através de você. Depois dessa reflexão, vamos orar ao Senhor e pedir a sua graça. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu paro tudo, silencio a alma e me coloco diante da tua santa presença. Tu és Deus acima de tudo, Deus eterno, soberano, fiel. Teu trono está estabelecido nos céus e nada foge do teu controle. Antes que qualquer palavra chegue aos meus lábios, tu já conheces toda a minha dor, minhas angústias, meus sonhos e minha história. Mas mesmo assim, eu venho a ti em humildade. Reconheço que sem ti eu nada posso. Reconheço que a minha vida está nas tuas mãos. Eu não tenho forças, mas tu és a minha força. Eu não tenho direção, mas tu és o meu caminho. Eu não tenho paz, mas tu és o príncipe da paz. Pai, eu me arrependo dos meus caminhos tortos. Peço que me perdoes pelas vezes que tentei andar sozinho. Pelas vezes em que te questionei no silêncio. Pelas vezes que deixei o medo gritar mais alto que a fé. Purifica meu coração, Senhor. Lava minha mente de pensamentos que me afastam de ti. Tira todo o orgulho, toda a incredulidade, todo o sentimento de abandono que tenta me dominar. Eu entrego a ti o meu passado, meu presente e meu futuro. Toma tudo, Senhor. Toma meus erros, minhas dores, minhas cicatrizes. Eu coloco aos teus pés tudo o que carrego. Me esvazio de mim mesmo, para que o teu Espírito Santo me encha por completo. Restaura, Senhor, tudo o que foi quebrado em mim. Restaura minha fé. Restaura minha esperança. Restaura minha capacidade de sonhar. Restaura minha identidade. Me lembra de quem eu sou em ti. Eu não sou o que a dor tentou me convencer. Não sou o que a derrota me sussurrou. Eu sou teu, filho amado, escolhido, chamado, separado para um propósito. Senhor, se algo morreu dentro de mim, ressuscita hoje pelo teu poder. Se algo foi perdido, me dá novamente. E se algo foi tirado, me dá a paz para confiar no teu melhor. Senhor, ensina-me a esperar em ti. Mesmo quando nada faz sentido. Mesmo quando tudo parece parado. Me dá paciência no processo. Fé no silêncio. Constância na oração. Eu não quero me mover por impulso, mas sim ser guiado pelo teu Espírito. Ensina-me a confiar que o teu tempo é perfeito, que o teu plano é maior do que meus olhos conseguem ver. Me sustenta nos dias maus. Me levanta quando eu tropeçar. Me abraça quando eu chorar. E não me deixe esquecer que tu és Deus, mesmo quando tudo parece sem cor. Hoje, eu renovo minha aliança contigo, Senhor. Digo que te pertenço, que nada e ninguém poderá me separar do teu amor. Declaro que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, meu refúgio. Que toda voz contrária à tua palavra será silenciada. Que toda seta do inimigo será quebrada. Que toda acusação cairá por terra. Eu visto a armadura de Deus, tomo o escudo da fé, empunho a espada do Espírito e permaneço firme, porque sei em quem tenho crido. Tu és o Deus que luta por mim. Tu és o Deus que me guarda de dia e de noite. Tu és o Deus que faz do deserto um jardim. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amém.